Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Joilma, aqui do canal Joia na Prática, e hoje eu vou trazer para vocês um vídeo que foi pedido lá no Instagram. Eu coloquei uma enquete perguntando o que mais que as pessoas queriam ver no Instagram e também no canal, e uma das respostas mais acessadas, mais check lá no Instagram, foram sobre as terapias integrativas. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre o facelift energético, tá? O que é o facelift energético, Joilma? O que é isso? Bem, facelift energético é um processo corporal do Access Consciousness. Access Consciousness, quando a gente fala, é um tipo de terapia integrativa onde tem vários movimentos, várias terapias corporais para vários segmentos da sua vida, tá, gente? Então, é muita coisa, é um mundo dentro do Access Consciousness. Uma das mais conhecidas são as barras de Access, né, onde são 32 pontos que a gente toca na cabeça para liberar padrões, para silenciar aquela tagarelice mental, trazer mais confiança, trazer mais autoestima para o dia a dia, mais força, mais sonhos, mais vontade de realmente realizar. Quando a gente fala em Access, a gente fala de consciência, trazer consciência para o nosso ser e para o nosso corpo, que muitas vezes, devido à correria do dia a dia, devido àqueles processos que a gente passou lá na infância e muitas outras coisas que estão de fato no nosso subconsciente, no nosso DNA, a gente não consegue transmutar, não consegue melhorar na vida. Então, quando a gente fala de barras de Access, eu gosto muito de fazer um comparativo com o celular, né? Então a gente tem um celular e aí a gente vai carregando lá, colocando informações no celular, e o que vai acontecendo? Ele vai ficando cheio a memória, né? Então, quando fica cheio, ele não consegue mais fazer o que tem que fazer. Então, o que a gente precisa fazer nesse momento? Quando a memória do celular está cheia, a gente precisa fazer uma limpeza, descarregar tudo isso, todas essas informações, para liberar espaço para que a gente coloque coisas novas. E na nossa cabeça funciona da mesma forma, tá? É como se na nossa cabeça a gente fosse colocando informações essas, gente, que vem lá desde o DNA dos nossos pais. A gente já vem com essas informações, na nossa genética. E aí a gente vai crescendo na infância, a gente vai passando por certas situações, traumas, enfim, experiências que vão deixando arquivos na nossa cabeça. Quando a gente toca nesses pontos, das barras de Access, a gente libera esse ponto. Quando você vai correr as barras de Access, você vai fazer uma limpeza geral, tá? Então, vários pontos aí, são 32 pontos, onde entram várias coisas. Dinheiro, controle, a gente entra também na barra da... A gente entra nessa barra das limitações, sonhos, esperança, bondade, calma, paz, gratidão. Então, todas essas barras a gente vai fazendo uma limpeza e muitas outras. São 32 barras, tá certo? E o que acontece? Tem outros processos corporais específicos para determinada área, certo? O facelift energético, ele é um processo corporal específico para a área da beleza, da autoestima. Então, às vezes, muitas vezes a gente, principalmente nós mulheres, que gostamos muito de nos arrumar, de fazer... Enfim, de fazer procedimentos estéticos, e isso é ótimo, porque quanto mais a gente se cuida, mais a gente se ama, mais a gente se sente importante. Porém, se a gente não tratar isso de dentro para fora, essa questão de como nós visualizamos a nossa beleza, a nossa importância, a nossa autoestima, não adianta a gente fazer vários procedimentos. Quanto mais procedimentos nós fizermos, mais nós vamos achar que tem algum defeito, que tem alguma coisa para melhorar, que a gente tem que fazer, e às vezes entra nessa paranoia de nunca ser o suficiente. Então, quando a gente faz o facelift energético, a gente começa a liberar essas crenças. A gente troca em 3 barras específicas das barras de Access para a liberação dessas crenças de beleza, de autoestima, de autoaceitação, de autoamor, de autoimportância. Então, a gente faz a limpeza desses padrões. E aí, quando a gente faz essas limpezas, já é sabido que tudo que a gente manifesta no nosso físico é algo que a gente já experiencia no nosso interno, no nosso subconsciente, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, inclusive várias doenças. Tá? Então, hoje a gente já tem correlação entre estresse e câncer, por exemplo. A gente já tem vários, se vocês forem estudar um pouquinho sobre a área da metafísica da saúde, você vai ver que tudo que a gente manifesta no corpo de doenças são consequências daquilo que a gente já experiencia dentro de nós, nos nossos sentimentos, emoções, pensamentos, tá? E com a área da beleza não é diferente, gente. Quem foi que disse que é obrigado a gente ter rugas? Quem foi que disse que é obrigado a gente envelhecer? Isso já é uma crença que está no consciente coletivo. Mas a gente hoje em dia já vê pessoas, idosos, com uma pele muito maravilhosa, melhor do que pessoas de 30 anos. Às vezes a pessoa diz, porque fulano fuma, porque fulano bebe, porque fulano come. Mas tem tantas pessoas que buscam, toda essa questão da alimentação equilibrada e tal, e às vezes até de forma ferrenha,
mas não tem de fato uma liberação emocional e acaba envelhecendo com facilidade, né? Você até vê quem tem muito estresse, quem se estressa muito, normalmente fica velho cedo, né? A gente não tem esse ditado. E quando a gente faz o facelift energético, a gente começa a liberar todas essas crenças, a gente começa a liberar todos esses implantes que foram colocados na nossa cabeça. E o que acontece? Quando a gente limpa energeticamente isso, a gente começa a manifestar fisicamente uma pele melhor, linhas mais finas, né? A gente vai limpando as linhas de expressões, a gente vai se tornando uma pessoa com a pele mais viçosa, mais brilhosa, mais bonita. Então equilibra externamente depois que a gente equilibra internamente. Okay? Então fica aí as informações gerais. Eu vou trazer aqui para vocês alguns benefícios que eu anotei aqui, porque são muitos benefícios, tá? Do facelift energético. E caso vocês tenham algumas dúvidas, vai comentando aqui embaixo nos comentários para eu tirar as dúvidas de vocês, tá? Então os benefícios: desfaz os desgastes do envelhecimento de uma forma energética, trazendo uma aparência mais jovem e brilhante ao rosto. Ou seja, limpa dentro, assim como fora, né? Na Bíblia, já antigamente, a gente já ouve dizer que a boca fala o que o coração está cheio, assim como dentro, assim como fora. É exatamente isso, gente. Tudo que a gente manifesta no nosso corpo, tudo que a gente manifesta fisicamente, é porque a gente já está sofrendo, já está passando lá dentro, né? Quem estuda muito a lei da atração também já sabe disso. A gente manifesta fora aquilo que a gente passa dentro. Então, com a beleza é da mesma forma, tá? Se você se sente bonito, se você de fato consegue limpar essas crenças, você consegue expressar de fato no seu corpo, né, nas suas linhas, uma saúde que você ainda não tinha experimentado, tá? Ajuda-nos a liberar suavemente de experiências dolorosas do passado. Quando a gente limpa esses arquivos, a gente vai se liberando. Uma das coisas mais importantes que eu gosto de falar, porque eu entrei no Access Consciousness através do facelift energético, tá? Eu conheci primeiro o facelift, né? Eu fui aplicado em mim e aí eu gostei muito, eu vi uma transformação tão incrível que quis me aprofundar nisso. E depois eu conheci as barras de Access, pra mim foi o contrário. E depois eu quis ser terapeuta porque eu vi de fato a diferença em minha vida. Então, uma das primeiras coisas que eu vi foi o silêncio daquela tagarelice mental, sabe? Aqueles pensamentos o tempo todo que ficam recorrentes. Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. O tempo todo a gente se cobrando, aquelas cobranças que nós mesmos nos infringimos. Isso deu uma silenciada muito grande na minha cabeça. Então, eu comecei a perceber, uau, cadê aquele pensamento que estava aqui? Uau, cadê aquela cobrança que eu estava sentindo? E aí eu comecei a me sentir mais leve, através do facelift energético, tá? Não tinha nem conhecido as barras ainda. E aí eu consegui me sentir mais leve, eu comecei a me sentir mais expansiva, eu comecei a ter vontade de fazer coisas que antigamente eu tinha vergonha de fazer, né? Antigamente, às vezes, eu tinha vergonha de me expor, de dar minha opinião. E a partir desse momento, eu comecei a ter vontade, comecei de fato a manifestar isso. E aí, quando eu manifestava, que eu dizia, uau, antes de fazer o facelift, eu não tinha essa consciência. Então, foi justamente isso. Não é que foi colocada uma nova consciência em mim. Foi apenas limpo a sujeira mental, né? Foi limpo os arquivos que faziam com que eu paralisasse. E isso me trouxe uma nova consciência totalmente diferente de quem sou eu, de quem eu poderia ser, que antes eu não acreditava. Tá, pessoal? Então, outra dica, não vou dar muito, senão vai ficar muito longo aqui. Outra coisa maravilhosa é que regenera os sistemas do nosso corpo para promover o bem-estar. Então é isso, assim como dentro, assim como fora. Quando a gente se limpa energeticamente, quando a gente começa de fato a mudar os nossos padrões. E outra coisa, gente, uma coisa que eu acho muito interessante de frisar. Às vezes a gente acha que é só achar, eu vou fazer afirmações positivas, eu vou fazer... Mas, gente, se fosse algo no nível consciente que a gente precisasse mudar, a gente já tinha mudado, né? Então, muitas coisas estão, de fato, a nível subconsciente, estão lá no fundo e a gente não consegue ver. E os tratamentos de Access são muito leves, sabe? São muito energéticos mesmo, limpo coisas que você não sente absolutamente nada. E depois é que você vai perceber a mudança na sua vida, você vai perceber como de fato você destruiu e descriou tudo aquilo que não servia mais para vocês, né? Nós terapeutas usamos muito essa expressão, vamos destruir e descriar tudo aquilo que não serve para você. E aí, quando você destrói e descria aquilo que não funciona mais para você, você abre espaço para você se expressar, para você de fato ser aquela pessoa que você é. E aí é onde tá a beleza, né? A grandeza de ser exatamente quem você é, tá bom? Então,
Depois que se regenera esses sistemas do nosso corpo em questão de saúde e tudo mais, a gente começa a expressar na nossa pele, né? Linhas mais finas, pele mais viçosa, mais vontade de sorrir, mais vontade de se expressar, mais autoconfiança, porque quando a gente se sente bonita, de fato, não precisa essa confirmação vir de fora, embora venha, né? Porque quando a gente se sente mais bonita, as pessoas começam a dizer, nossa, como você tá bonita, nossa, e tudo isso, e melhora demais. Tá, pessoal? E a última aqui que eu vou colocar, embora tenha várias outras, é que a gente muda os pontos de vista. Isso aqui é uma das coisas fantásticas, como eu disse a você. Quando silenciou a minha tagarelice mental, quando silenciou aquelas vozes que diziam o tempo todo que eu não era suficiente, eu comecei a ter pontos de vista diferentes. Eu comecei a enxergar as pessoas com mais empatia. Eu comecei a entender de fato que tudo é apenas um ponto de vista e não julgar os outros. Por que eu não estava mais julgando as outras pessoas? Porque eu passei a não me julgar, eu passei a me aceitar como eu sou, a ver a beleza de ser quem eu sou com toda a minha complexidade, né? Com todos os pontos que eu considero bons e que eu não considero tão bons. Então, a partir disso, minha percepção de mundo mudou. Minha percepção de julgamento em relação às outras pessoas também mudou. E, gente, esses são apenas alguns benefícios do facelift energético. Caso você queira saber mais sobre o facelift energético ou sobre as barras de axis, comenta aqui pra mim que eu vou tirar todas as dúvidas na medida do possível, tá bom, pessoal? Então me estendi bastante aqui. Por hoje é isso. Um beijo enorme. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau e até a próxima.